Ele respondeu para a nossa equipe a todas as perguntas sobre o crime pelo qual cumpri pena há alguns meses em local especial, para quem é ou já integrou a Polícia Civil e responde a inquérito ou já foi julgado por crime. É neste prédio, aqui no bairro Horto, a casa de custódia do policial civil que desde maio, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, cumpre pena de 22 anos pela morte de Elisa Samúdio. No júri, inclusive, as pessoas que lá estavam, as pessoas que depuseram e até em entrevistas, elas te definiram de algumas formas. Como você mesmo usou a palavra, um monstro. Sim. Também te chamaram de um homem programado para matar, um assassino cruel. Algumas pessoas, inclusive, usaram o termo que mata sorrindo e vai no velório chorando. Quem é o Marcos Aparecido que está sentado na minha frente? Boa tarde. Na edição de hoje você vai ver se Bola manteve ou não o que ele sempre afirmou, que é inocente, que não matou Elisa Samúdio, a ex-amante do goleiro Bruno. E ainda, o que disse sobre a relação dele com os outros acusados do crime, sobre as ligações telefônicas entre ele e Macarrão, que foram a prova principal para a condenação dele, sobre a casa dele apontada como local do assassinato, sobre um fato novo, os detalhes e as marcas físicas de um atentado de morte que sofreu na penitenciária. E um recado para a dona Sônia, a mãe de Elisa. Tudo isso foi revelado ao repórter Eloy Oliveira, que está aqui comigo no estúdio. Boa tarde, Eloy. Parabéns por essa entrevista exclusiva, né? Eu queria que você contasse para a gente como é que foi a negociação para que ela acontecesse. Pois é, boa tarde, Laura, boa tarde a todos. Olha, essa negociação começou naquela semana que o Jorge, primo do goleiro Bruno, veio com aquela nova versão, a 7ª versão sobre esse crime, e que levou a polícia até um lote próximo à casa do Marcos Aparecido, o Bola, e onde estaria enterrado o corpo de Elisa Samúdio. Naquela semana eu comecei a me perguntar, e o Bola, o que ele tem a dizer sobre isso? Então a gente começou a conversar com o advogado de defesa para saber como ele tinha recebido essa notícia e o que ele tinha a falar. Foi assim que a gente começou. Eles disseram sim de cara ou demorou? Foi uma negociação tranquila, mas, claro, isso demandou um tempo, ele consultou o Bola por algumas vezes pensou em desistir da entrevista, mas depois de 2 semanas... Vai, não vai, até a última hora, né? Até o último momento. Ontem, quando a gente gravou, ontem à tarde, essa entrevista, ele, na última hora, com tudo pronto, a equipe posicionada, ele desistiu da entrevista. Mas quando a gente conversou com ele, ele pediu para que a gente tivesse uma conversa em separado. Eu sentei com ele em separado para conversar. Acho que ele queria me sondar, queria me sentir um pouco ainda, saber o que eu exatamente se podia confiar. Queria te perguntar uma coisa que muita gente pensa quando vê esse tipo de entrevista exclusiva. Ele ou o advogado dele, em algum momento, falaram em dinheiro, em cobrar por essa entrevista? Em momento algum. Dr. Fernando Magalhães, que é o advogado de defesa do Marcos Aparecido dos Santos Bola, e o próprio Marcos, não, em momento algum, falaram isso. Aliás, como preza o bom jornalismo, a gente vai atrás da notícia. A gente aprende que a gente tem que ouvir os dois lados. Nesses 4 anos, o Marcos nunca falou. A gente só conhece uma versão dessa história. E a gente foi lá com esse intuito de ouvir essa outra versão. Foi uma entrevista espontânea? Quer dizer, você teve que apresentar as perguntas antes? Houve uma combinação do que podia ou não ser perguntado para ele? Não. Apenas o Marcos exigiu só uma coisa. Aliás, ele fez um pedido, na verdade, que durante a entrevista ele se limitaria a não dizer nomes, principalmente de policiais que participaram da investigação e de policiais que até hoje são suspeitos desse crime. O único pedido que ele me fez foi esse. De resto, tudo que eu quisesse perguntar, ele estava ali disposto a responder, e o que mais me chamou a atenção, olhando no olho. Você achou que ele foi convincente, o depoimento? Ele dá uma versão muito firme daquilo que ele acredita como verdade. Né? A gente sabe que existe aí um caminhão de provas aí contra ele, não por isso ele foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte de Elisa Samúdio, mas ele fala com muita convicção e fala olhando no olho. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, resolveu dar a primeira entrevista dele sobre o crime pelo qual foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão
que foi o assassinato de Elisa Samúdio. Ele nunca falou com ninguém da imprensa, a exclusividade é do Jornal da Alterosa e você vai ver agora. Foi para o repórter Eloy Oliveira que ele falou ontem, dentro da casa de custódia da Polícia Civil, onde ele está preso. Bom, Eloy, a gente quer saber se ele respondeu a principal pergunta, né? Ele matou a Elisa? Respondeu sim. Vamos ver aí, não só hoje, como nos próximos dias, o que ele tem a falar desse crime e de outros pelos quais ele é acusado. E ele só pôde falar sobre isso, né? A gente falou aqui como é que foi a negociação, mas porque a gente conseguiu uma ordem judicial, né? Sim, isso passa, claro, além da própria autorização do Marcos, do Bola, do advogado dele, nós tivemos que pedir também uma autorização judicial e da cúpula da Polícia Civil para poder chegar até o Marcos Aparecido, até o Bola. Então vamos ver o que ele falou, né? Finalmente. Frente a frente com Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, o homem apontado pela justiça como assassino de Elisa Samúdio fala pela primeira vez sobre o caso. No júri, inclusive, as pessoas que lá estavam, as pessoas que depuseram e até em entrevistas, elas te definiram de algumas formas. Como você mesmo usou a palavra, um monstro. Sim. Também te chamaram de um homem programado para matar, um assassino cruel. Algumas pessoas, inclusive, usaram o termo que mata sorrindo e vai no velório chorando. Quem é o Marcos Aparecido que está sentado na minha frente? Eu sempre fui uma pessoa trabalhador, honesto, trabalho desde os meus 7 anos de idade. Se a própria imprensa investigasse aqueles que me execraram, olhasse onde eu trabalhei pequenininho, fosse me investigar a fundo, né, viria que eu não era essa pessoa que foi falado, que eu sempre estudei, trabalhei, né, desde pequenininho tinha vontade de ser policial. Você é acusado, foi condenado a 22 anos pela morte de uma moça, Elisa Samúdio, num dos crimes que é provavelmente o crime mais conhecido no país hoje. O que você tem a dizer sobre a morte dessa moça? Eu tenho a dizer, se depender de mim, essa moça está viva. Eu estou preso, acusado desse crime, suposto, para mim é um suposto crime, porque eu nunca vi essa moça na minha vida. Esses personagens que apareceram na televisão, tipo esse mesmo protagonista que fizeram isso, que é o menor, são pessoas que quiseram me prejudicar, né? Esse menor à época, né? Eu nunca nem vi na minha vida. Você nunca esteve com o Jorge? Nunca estive com o Jorge, hora nenhuma, nunca estive com ele. Agora, ele deu na semana passada uma nova versão, levou até os policiais a um lote vago e lá ele diz que você teria cortado a mão dela, matado ela estrangulada, cortado a mão e jogado nessa vala, nesse lote lá na Rua Aranha. Você reconheceu aquele lote? Não, o lote não, o bairro. Uhum. O bairro sim. O lote não, que eu quase não andava ali, né? E tem um amigo meu. E quando você viu essa nova versão? Aquilo, você vê que o rapaz é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que foi plantado para fazer isso. Uma hora está estrangulado, outra hora meus cachorros comeu. Então, hora nenhuma, não condiz nada do que ele fala, nem o que a polícia falou. Uma hora fala que foi com maçarico, outra hora fala que foi com faca. Eu jamais fiz isso e jamais faria, não é minha índole. O promotor disse que você falou por várias vezes com os outros envolvidos, o Macarrão, o Bruno. Vocês chegaram a se falar por telefone nesse dia? Não foi, eu não sabia nem quem que era. Você nunca teve cara a cara com o Bruno? Não, nunca. Nem Bruno, nem Macarrão, nem ninguém. Fui ter cara a cara preso. Preso lá no DI.
E as ligações que foram levantadas pelo promotor? Não. Dizendo que você ligou várias vezes naquele dia. Isso aí, se tiver lá, vocês vão ver que não teve isso. Não foram várias vezes, eu não liguei para Macarrão. Foi através de um colega meu, igual eu te falei, que era para colocar meu filho para jogar. Só isso, mais nada. É um cunho só para jogar. Mas então você falou com o Macarrão? Não, mas não sabia quem era Macarrão, não. Mas você falou com ele por telefone? Falei com ele. Esteve com ele? Não, estive com ele. Nunca esteve com ele? Nunca estive com ele. Mas falei sim, tá lá na minha oitiva. Eu falei, mas nem sabia quem que era. Então aquelas provas das ligações telefônicas são falsas? São falsas. São falsas? São falsas. Quem teria interesse em te incriminar? A autoridade, que é meu desafeto, que todo mundo sabe, é só vendo na televisão. O Bola falou mais, contou que sofreu um atentado na penitenciária de Bicas, depois chorou, olhou para a câmera e disse uma mensagem direta para a mãe de Elisa Samúdio. Ele se entregou, pediu perdão, é o que você vai ver já já. Queria saber de você se você temeu, né? Como é que foi encarar um homem que é considerado um assassino frio, um assassino de aluguel? Medo a gente não tem porque é o nosso trabalho, né? Estar ali. Mas é claro que com a única versão da história que a gente tinha, ele foi pintado como um monstro e durante os 4 anos que ele ficou calado, ele mesmo não quis falar, né? Então a gente fica, inclusive na sala, a gente estava o tempo todo acompanhado de uma escolta que é padrão de qualquer preso que é escoltado para conversar com um advogado ou com outra pessoa, a gente estava escoltado, mas medo até que não. E eu queria saber se você achou que ele está mais aliviado por estar agora só entre policiais e ex-policiais, né? Pois é, ele está bastante aliviado com essa situação, principalmente porque ele sofreu ameaças e ele revela isso nessa entrevista. Ele está agora num ambiente em que ele não precisa usar, por exemplo, o uniforme, ele usa roupas comuns, ele divide a cela com aquele outras... uniforme laranja da SWAP que a gente vê nos outros presos não é usado aí. Não é usado aqui, é um padrão da casa de custódia, e ele também divide a cela com outros 9 ex-policiais civis. A casa de custódia, só para as pessoas entenderem, é um espaço, uma unidade à parte, onde policiais da ativa e ex-policiais civis podem aguardar por julgamento ou cumprir pena, como é o caso do Marcos Aparecido, numa cela à parte. São celas, mas ele não está nem sozinho, comuns. né? Ele está com 9 Exatamente, pessoas, está com não está 9 em pessoas. condições tão especiais assim. Exatamente. E ele fica sem algemas ali, circulando dentro dessa unidade. Eu estou interessada em saber dessa novidade, que ninguém nunca tinha falado, que é o atentado que ele sofreu na penitenciária de Bicas, não é isso? Exatamente. Vamos ouvir, então. Bola chegou para a entrevista com os olhos marejados. O homem de 51 anos, de voz baixa, respondeu a todas as perguntas sem desviar o olhar. Preso desde maio em uma casa de detenção exclusiva para policiais civis e ex-integrantes da corporação, ele falou da rotina atrás das grades e disse que temeu pela própria vida quando ainda estava em uma penitenciária com presos comuns. Eu sofri uma tentativa de homicídio também, igual eu já falei, está correndo lá em Igarapé, né? Caiu para lesão corporal. Eu tenho a marca aqui, você quer mostrar? Ó. Aqui, ó. Tá dando pra você ver? Essa marca Aqui, aqui. ó. Isso foi uma agressão? Como é que foi essa Foi uma agressão, o rapaz, de repente levantou lá, eu estava assistindo televisão, quebrou minha televisão e veio dar uma estocada na minha, ia pegar na minha jugular, que chama aqui, né? É carótida, né? Essa parte aqui. Aí eu, na hora, eu me defendi no instinto né, que o homem tem. Eu, na hora, me defendi e dei um soco e caiu dentro do vaso. Aí eu dominei, joguei lá eu tenho testemunha ocular e auricular que presenciou todos esses fatos. E ele falava depois que a intenção dele era me matar realmente. A mando de alguém? Não falou a mão de ninguém, não. Eu até perdoaria esse rapaz, só que é uma ação condicionada e pública, né? Eu até perdoaria esse rapaz, que na cadeia, quando você vai preso, você aprende a perdoar as pessoas. O
O homem apontado pela polícia como o assassino de Elisa Samúdio jura inocência e fala com emoção da família. Você sabe que a sua filha sempre nos julgamentos, sempre nas audiências, ela defende você e fala com muito orgulho de você, né? Eu sei. Pega um pouquinho. O que você tem a dizer para eles, seus filhos? Eu sempre fui inocente, ele sabe disso. Que eu sempre fui um bom pai. Eu sempre quis dar para eles tudo que eu não tive, que meu pai, coitado, sempre foi trabalhador, mas era pobre, né? Mas uma pessoa que me ensinou a ser homem. E eu sempre passei isso para meus filhos, que meu pai ensinou, só nunca tive dinheiro, né? Queria falar que eu amo eles muito e eles sabem disso. Bola também mandou um recado para a mãe de Elisa, dona Sônia de Fátima Moura. O que você diria para a mãe da Elisa Samúdio? Eu não posso dizer nada que eu não conheço essa senhora, eu posso falar sobre minha filha, não posso falar sobre mãe de Elisa, não posso falar nada. Você tem a pedir perdão para alguém, Marcos? De forma nenhuma. Não tenho que pedir perdão, eu não errei. Não tenho que pedir perdão, não. Essa pergunta que você me fez, faz jus ao seu serviço, mas eu não tenho nada para falar para ela. Eu só pediria, tem uma coisa para mim falar com ela. Ela diz que é serva de Deus, para ela orar, para Deus mostrar para ela a verdade. Só isso. Mais nada. Então é isso que eu tenho para falar só. E que eu sou um sofredor, mais um sofredor, e deve ter vários por aí. E se a polícia investigasse de verdade, não teria acontecido essas coisas. Outras revelações feitas pelo Bola, nós vamos mostrar ao longo da semana que vem, né, Eloy? Ele ainda fala muito sobre a pessoa que seria de dentro da Polícia Civil, que teria o incriminado injustamente, né? Essas revelações todas, em detalhes, ele vai dar aqui, né? Ele fala muito sobre isso e é muito incisivo nessas acusações que ele faz. Tá bom, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Alterosa. Prazer. Na semana que vem, então, a gente exibe outros trechos da entrevista, que foi bastante longa, né? Sem dúvida, quase 3 horas de conversa. Obrigada, Eloy. Obrigado, parabéns mais uma vez. É preso, que é escoltado para conversar com um advogado ou com outra pessoa, a gente estava escoltado, mas medo até que não. E eu queria saber se você achou que ele está mais aliviado por estar agora só entre policiais e ex-policiais, né? Pois é, ele está bastante aliviado com essa situação, principalmente porque ele sofreu ameaças e ele revela isso nessa entrevista. Ele está agora num ambiente em que ele não precisa usar, por exemplo, o uniforme, ele usa roupas comuns, ele divide a cela com aquele uniforme laranja da SWAP que a gente vê nos outros presos não é usado aí. Não é usado aqui, é um padrão da casa de custódia, e ele também divide a cela com outros 9 ex-policiais civis. A casa de custódia, só para as pessoas entenderem, é um espaço, uma unidade à parte, onde policiais da ativa e ex-policiais civis podem aguardar por julgamento ou cumprir pena, como é o caso do Marcos Aparecido, numa cela à parte. São celas, mas ele não está nem sozinho, comuns, né? Ele está com 9 Exatamente, pessoas, não está em condições tão especiais assim. Exatamente. E ele fica sem algemas ali, circulando dentro dessa unidade. Eu estou interessada em saber dessa novidade, que ninguém nunca tinha falado, que é o atentado que ele sofreu na penitenciária de Bicas, não é isso? Exatamente. Vamos ouvir, então. Bola chegou para a entrevista com os olhos marejados. O homem de 51 anos, de voz baixa, respondeu a todas as perguntas sem desviar o olhar.
Preso desde maio em uma casa de detenção exclusiva para policiais civis e ex-integrantes da corporação, ele falou da rotina atrás das grades e disse que temeu pela própria vida quando ainda estava em uma penitenciária com presos comuns. Eu sofri uma tentativa de homicídio também, igual eu já falei, está correndo lá em Igarapé, né? Caiu para lesão corporal. Eu tenho a marca aqui, você quer mostrar? Ó. Aqui, ó. Tá dando pra você ver? Essa marca aqui? Aqui, ó. Isso foi uma agressão? Como é que foi essa Foi uma agressão, o rapaz, de repente levantou lá, eu estava assistindo televisão, quebrou minha televisão e veio dar uma estocada ia pegar na minha jugular, que chama aqui, né? É carótida, né? Essa parte aqui. Aí na hora, eu me defendi no instinto né, que o homem tem. Eu, na hora, me defendi e dei um soco e ele caiu dentro do vaso. Aí eu dominei, joguei lá eu tenho testemunha ocular e auricular que presenciou todos esses fatos. E ele falava depois que a intenção dele era me matar realmente. A mando de alguém? Não falou. Mas quando a gente conversou com ele pediu para que a gente tivesse uma conversa em separado. Eu sentei com ele em separado para conversar. Acho que ele queria me sondar, queria me sentir um pouco ainda, saber o que eu exatamente se podia confiar. Queria te perguntar uma coisa que muita gente pensa quando vê esse tipo de entrevista exclusiva. Ele ou o advogado dele, em algum momento, falaram em dinheiro, em cobrar por essa entrevista? Em momento algum. Dr. Fernando Magalhães, que é o advogado de defesa do Marcos Aparecido dos Santos Bola, e o próprio Marcos, não, em momento algum, falaram isso. Aliás, como preza o bom jornalismo, a gente vai atrás da notícia. A gente aprende que a gente tem que ouvir os dois lados. Nesses 4 anos, o Marcos nunca falou. A gente só conhece uma versão dessa história. E a gente foi lá com esse intuito de ouvir essa outra versão. Foi uma entrevista espontânea? Quer dizer, você teve que apresentar as perguntas antes? Houve uma combinação do que podia ou não ser perguntado para ele? Não. Apenas o Marcos exigiu só uma coisa. Aliás, ele fez um pedido, na verdade, que durante a entrevista ele se limitaria a não dizer nomes, principalmente de policiais que participaram da investigação e de policiais que até hoje são suspeitos desse crime. O único pedido que ele me fez foi esse. De resto, tudo que eu quisesse perguntar, ele estava ali disposto a responder e o que mais me chamou a atenção, olhando no olho. Você achou que ele foi convincente, o depoimento? Ele dá uma versão muito firme daquilo que ele acredita como verdade. Né? A gente sabe que existe aí um caminhão de provas aí contra ele, não por isso ele foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte de Elisa Samúdio, mas ele fala com muita convicção e fala olhando no olho. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, resolveu dar a primeira entrevista dele sobre o crime pelo qual foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, que foi o assassinato de Elisa Samúdio. Ele nunca falou com ninguém da imprensa, a exclusividade é do Jornal da Alterosa e você vai ver agora. Foi para o repórter Eloy Oliveira que ele falou ontem, dentro da casa de custódia da Polícia Civil, onde ele está preso. Bom, Eloy, a gente quer saber se ele respondeu a principal pergunta, né? Ele matou a Elisa? Respondeu sim. Vamos ver aí, não só hoje, como nos próximos dias, o que ele tem a falar desse crime e de outros pelos quais ele é acusado. E ele só pôde falar sobre isso, né? A gente falou aqui como é que foi a negociação, mas porque a gente conseguiu uma ordem judicial, né? Sim, isso passa, claro, além da própria autorização do Marcos, do Bola, do advogado dele, nós tivemos que pedir também uma autorização judicial e da cúpula da Polícia Civil para poder chegar até o Marcos Aparecido, até o Bola. Então vamos ver o que ele falou, né? Finalmente. Frente a frente com Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, o homem apontado pela justiça como assassino de Elisa Samúdio fala pela primeira vez sobre o caso. No júri, inclusive, as pessoas que lá estavam, as pessoas que depuseram e até em entrevistas, elas te definiram de algumas formas. Como você mesmo usou a palavra, um monstro. Sim. Também te chamaram de um homem programado para matar, um assassino cruel,
Algumas pessoas, inclusive, usaram o termo que mata sorrindo e vai no velório chorando. Quem é o Marcos Aparecido que está sentado na minha frente? Eu sempre fui uma pessoa trabalhador, honesto, trabalho desde os meus 7 anos de idade. Se a própria imprensa investigasse aqueles que me execraram, olhasse onde eu trabalhei pequenininho, fosse me investigar a fundo, né, viria que eu não era essa pessoa que foi falado, que eu sempre estudei, trabalhei, né, desde pequenininho tinha vontade de ser policial. Você é acusado, foi condenado a 22 anos pela morte de uma moça, Elisa Samúdio, num dos crimes que é provavelmente o crime mais conhecido no país hoje. O que você tem a dizer sobre a morte dessa moça? Eu tenho a dizer, se depender de mim, essa moça está viva, eu estou preso, acusado desse crime, suposto, para mim é um suposto crime, porque eu nunca vi essa moça na minha vida. Esses personagens que apareceram na televisão, tipo esse mesmo protagonista que fizeram isso, que é o menor, são pessoas que quiseram me prejudicar, né? Esse menor à época, né? Eu nunca nem vi na minha vida. Você nunca esteve com o Jorge? Nunca estive com o Jorge, hora nenhuma, nunca estive com ele. Agora, ele deu na semana passada uma nova versão, levou até os policiais a um lote vago e lá ele diz que você teria cortado a mão dela, matado ela estrangulada, cortado a mão e jogado nessa vala, nesse lote lá na Rua Aranha. Você reconheceu aquele lote? Não, o lote não, o bairro. Uhum. O bairro sim. O lote não, que eu quase não andava ali, né? E tem um amigo meu. E quando você viu essa nova versão? Aquilo, você vê que o rapaz é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que foi plantado para fazer isso. Uma hora está estrangulado, outra hora meus cachorros comeu. Então, hora nenhuma, não condiz nada do que ele fala, nem o que a polícia falou. Uma hora fala que foi com maçarico, outra hora fala que foi com faca. Eu jamais fiz isso e jamais faria, não é minha índole. O promotor disse que você falou por várias vezes com os outros envolvidos, o Macarrão, o Bruno. Vocês chegaram a se falar por telefone nesse dia? Não foi, eu não sabia nem quem que era. Eu não sabia nem quem que era. Você nunca teve cara a cara com o Bruno? Não, nunca. Nem nunca? Bruno, nem Macarrão, nem ninguém. Fui ter cara a cara preso. Preso lá no DI. E as ligações que foram levantadas pelo promotor? Não. Dizendo que você ligou várias vezes naquele dia? Isso aí, se tiver lá, vocês vão ver que não teve isso. Eu não foram várias vezes, eu não liguei para Macarrão. Foi através de um colega meu, igual eu te falei, que era para colocar meu filho para jogar. Só isso, mais nada. É um cunho só para jogar. Mas então você falou com o Macarrão? Não, mas não sabia quem era Macarrão, não. Mas você falou com ele por telefone? Falei com ele. Esteve com ele? Não, estive com ele. Nunca esteve com ele? Nunca estive com ele. Mas falei sim, tá lá na minha oitiva. Eu falei, mas nem sabia quem que era. Então aquelas provas das ligações telefônicas são falsas? São falsas. São falsas? São falsas. Quem teria interesse em te incriminar? A autoridade, que é meu desafeto, que todo mundo sabe, é só vendo na televisão. O Bola falou mais, contou que sofreu um atentado na penitenciária de Bicas, depois chorou, olhou para a câmera e disse uma mensagem direta para a mãe de Elisa Samúdio. Ele se entregou, pediu perdão, é o que você vai ver já já. Queria saber de você se você temeu, né? Como é que foi encarar um homem que é considerado um assassino frio, um assassino de aluguel? Medo a gente não tem porque é o nosso trabalho, né? Estar ali. Mas é claro que com a única versão da história que a gente tinha, ele foi pintado como um monstro e durante os 4 anos que ele ficou calado, ele mesmo não quis falar, né? Então a gente fica, inclusive, na sala, a gente estava o tempo todo acompanhado de uma escolta que é padrão de qualquer...
Ele respondeu para a nossa equipe a todas as perguntas sobre o crime pelo qual cumpri pena há alguns meses em local especial, para quem é ou já integrou a Polícia Civil e responde a inquérito ou já foi julgado por crime. É neste prédio, aqui no bairro Horto, a casa de custódia do policial civil que desde maio, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, cumpre pena de 22 anos pela morte de Elisa Samúdio. No júri, inclusive, as pessoas que lá estavam, as pessoas que depuseram e até em entrevistas, elas te definiram de algumas formas. Como você mesmo usou a palavra, um monstro. Sim. Também te chamaram de um homem programado para matar, um assassino cruel. Algumas pessoas, inclusive, usaram o termo que mata sorrindo e vai no velório chorando. Quem é o Marcos Aparecido que está sentado na minha frente? Boa tarde. Na edição de hoje você vai ver se Bola manteve ou não o que ele sempre afirmou, que é inocente, que não matou Elisa Samúdio, a ex-amante do goleiro Bruno. E ainda, o que disse sobre a relação dele com os outros acusados do crime, sobre as ligações telefônicas entre ele e Macarrão, que foram a prova principal para a condenação dele, sobre a casa dele apontada como local do assassinato, sobre um fato novo, os detalhes e as marcas físicas de um atentado de morte que sofreu na penitenciária. E um recado para a dona Sônia, a mãe de Elisa. Tudo isso foi revelado ao repórter Eloy Oliveira, que está aqui comigo no estúdio. Boa tarde, Eloy. Parabéns por essa entrevista exclusiva, né? Eu queria que você contasse para a gente como é que foi a negociação para que ela acontecesse. Pois é, boa tarde, Laura, boa tarde a todos. Olha, essa negociação começou naquela semana que o Jorge, primo do goleiro Bruno, veio com aquela nova versão, a 7ª versão sobre esse crime, e que levou a polícia até um lote próximo à casa do Marcos Aparecido, o Bola, e onde estaria enterrado o corpo de Elisa Samúdio. Naquela semana eu comecei a me perguntar, e o Bola, o que ele tem a dizer sobre isso? Então a gente começou a conversar com o advogado de defesa para saber como ele tinha recebido essa notícia e o que ele tinha a falar. Foi assim que a gente começou. Eles disseram sim de cara ou demorou? Foi uma negociação tranquila, mas, claro, isso demandou um tempo, ele consultou o Bola por algumas vezes pensou em desistir da entrevista, mas depois de 2 semanas... Não vai, até a última hora, né? Até o último momento. Ontem, quando a gente gravou, ontem à tarde, essa entrevista, ele, na última hora, com tudo pronto, a equipe posicionada, ele desistiu da entrevista.